Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom, que prazer mais uma vez estarmos juntos. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado por estar conosco, nos permitir a gente fazer essa troca diária, né, através aqui da TV Onda Livre, e nós estamos aqui com mais uma edição do seu noticiário de todo dia. Quero começar esta edição cumprimentando meu colega de bancada. Tudo bem, Péricles Calaça? Tudo bem, Edmar? Tudo bem a você que nos acompanha todas as tardes aqui na Onda Livre? Muito bem, meu amigo Péricles Calaça. Vamos... Hoje, nosso amigo Mário Camargo não chegou ainda, né, rapaz? Será que ele se perdeu no trânsito terrível de Palmeira, mano? Primeiro eu vou corrigir o Edmar, fiz a apresentação aí, esqueci do microfone. Então, boa tarde, Edmar, o Carlos da técnica e a você que nos acompanha todas as tardes aqui na Onda Livre TV. Estamos aguardando também a chegada do nosso amigo Mário, um dos nossos comentaristas aqui do programa. Eu acredito que ele se perdeu nesse trânsito terrível de Palmeira, né? Cada dia pior. Mas olha, um grande abraço para você que está conosco, muito obrigado, viu, pela tua audiência. Nós vamos começar mais uma vez falando ainda desse tema, né, que ainda continua em pauta, que é a Covid-19, mas porque houve uma novidade. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou mais um boletim de atualização dos casos de Covid-19 no município de Palmeira. Foram mais 9 casos confirmados e também mais uma pessoa acabou morrendo em função da doença. Chegamos agora ao 8º óbito nesta pandemia. A vítima foi um paciente masculino de 76 anos que residia na área rural do município. Agora subiu para 628 casos confirmados para Covid-19 em residentes de Palmeira, sendo 444 recuperados, 176 em isolamento domiciliar e 8 óbitos. Um paciente com caso confirmado está internado em leito regular fora do município. Leito regular, o que quer dizer que estava na UTI e, graças a Deus, saiu da UTI, está num leito regular, está se recuperando, né? Bom, e já está valendo o novo decreto com as medidas mais recentes para o enfrentamento da pandemia e na tentativa também de evitar, de reduzir a disseminação do vírus. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município e já está valendo e levar até o próximo dia 5 de fevereiro. Se as autoridades considerarem necessário, quer dizer, se a população não colaborar, autoridades considerarem necessário, esse decreto poderá ser prorrogado. Todos os estabelecimentos são obrigados a adotar as medidas sanitárias abrangidas, constantes naquele decreto, e os estabelecimentos, é bom que você, que tem o seu estabelecimento, seja qual for, preste atenção. Se o seu estabelecimento não puder atender a todos os requisitos, estará impedido de funcionar enquanto vigorar o decreto. Pois é. Nós vamos falar um pouco sobre as principais medidas que constam desse decreto, porque ontem ele foi publicado, então já está valendo, vai até o dia 5. A primeira coisa que a gente nota é a suspensão de qualquer tipo de evento, seja ele público ou privado, seja fechado ao ar livre, sejam governamentais, esportivos, artísticos, científicos, comerciais, não interessa, desde que ultrapasse 20 pessoas no referido local e que não tenha condição de observar aquele distanciamento mínimo de 2 metros entre os participantes, né? Então, esta é uma medida que a gente sabe que já constava nos decretos, seja estadual e mesmo no municipal, mas
ele volta a reforçar essa questão e o impedimento de eventos, né? Isso é uma coisa muito importante, porque realmente as pessoas já estavam abusando, né? Eu dei uma olhada, Odmar, no novo decreto, que eu percebo também que ele fala com relação à capacidade, né? Então, eventos com 50% da capacidade. Ou você vai seguir a regra dos 50%, ou você vai seguir a regra do 20 pessoas. Verdade. Né? Chega num lugar que a capacidade é 100, 50%, 50 pessoas. E o segundo obstáculo que esse decreto tem é a fiscalização, né? Porque também diz no decreto, o toque de recolher, que é a partir das 22 horas. É. Mas quem vai fiscalizar aí até as 22 horas? Né? Nós sabemos que há pontos de aglomeração, há festas clandestinas, há reuniões que acontecem entre amigos, juventudes, né? E acaba acontecendo. Acredito na necessidade de ter o decreto. É preciso que a comunidade, a sociedade se conscientize dessa necessidade, desse distanciamento. Nós estamos chegando já na nossa capacidade de absorção nas unidades de UTI do Paraná. E se o povo, a população, nós, cidadãos, não assumirmos também a nossa responsabilidade na tentativa de diminuir a velocidade desse contágio, nós também corremos riscos de passar situações semelhantes à de Manaus, né? Tá certo que lá há um desmando que até a vacina já sumiu, mas se nós aqui acharmos que não vai acontecer e não respeitarmos os decretos, infelizmente corremos risco também de pessoas ficarem sem leitos de UTI, sem oxigênio, sem respirador e acabar morrendo por falta de unidades de tratamento. Veja que nós estávamos aí durante muito tempo, nós ficamos parados ali nos 7 óbitos. Né? Eu lembro que em todas as edições aqui do Pauta Geral, eu sempre citava os novos casos, mas um dado não mudava. Nós estávamos com 7 falecidos pelo Covid-19 aqui em nossa cidade. Hoje, o boletim já registrou 9 casos novos e mais um óbito. Quer dizer, a coisa não está parada, né? Não está parada. E ela continua, a pandemia existe e é grave, né? É grave. Agora, outra coisa no decreto, Péricles, é exatamente isso, a questão do toque de recolher, que acontece das 22 horas até às 5 horas do dia seguinte, todos os dias da semana. Isso quer dizer, vale para sábado e domingo também, né? Exatamente. Nós sabemos que já existia aí o toque de recolher a partir das 23 horas, né? Mas bastava uma circulada pela cidade que você iria encontrar pontos de aglomeração com pessoas sem máscara, com certeza com estabelecimentos sem álcool em gel, e infelizmente nós não temos um efetivo que consiga fiscalizar, né? Nem a vigilância sanitária, nem a polícia militar. Não existe essa capacidade, a natureza humana, a nossa capacidade humana de fiscalização não vai conseguir suprir essa demanda. Nós temos essa dificuldade, nós temos essa necessidade de fiscalização, mas nós não temos uma guarda municipal. Então eu creio que teremos dificuldade no cumprimento do decreto, teremos dificuldade de fazer com que as pessoas entendam que não deve ter aglomeração, principalmente nessas festas, nas reuniões dos jovens. É uma necessidade de momento? O que talvez a juventude não esteja percebendo, que a cada dia que passa, os óbitos estão diminuindo a faixa etária, né? Está diminuindo, não é mais pessoas acima de 70, agora estão morrendo com 30, com 20, com 18, né? Então, essa necessidade do distanciamento e a conscientização, principalmente da juventude, de entenderem que eles não estão imunes do contágio e das consequências da Covid-19. Então, a nossa dificuldade maior aqui realmente vai ser a fiscalização, já que nós estamos tendo a dificuldade da conscientização. Existe um outro detalhe nesse decreto, que é a questão da apreensão de veículos que estejam
circulando fora do horário e também a condução forçada de pessoas pelas autoridades policiais. Tá? Então, é algo que o decreto agora foca bastante, então isso pode acontecer. Tá? Você pode ter também o seu veículo apreendido, assim como você pode ser conduzido de forma forçada, né, para a delegacia, e aí é mais um inconveniente. Né? Quero aproveitar para cumprimentar Mário Camargo, né? Chegando por aqui. Tudo bem, Mário? Chegando aqui, correria do trabalho também, né? Mas estamos aqui para compartilhar as informações e o assunto hoje bastante na evidência, né? E como o Caco comentava aqui, a importância de se aplicar e de se cumprir o decreto, né? A população deve ter essa consciência plena. Olha, um local que acabou nos últimos tempos sendo um ponto de encontro de pessoas são as conveniências dos postos de combustível. Né? O decreto diz que as conveniências podem funcionar em regime de 24 horas, mas não para o consumo de alimentos e bebidas dentro dos horários não permitidos. Então, você que costuma frequentar aí as lojas de conveniência, e se você acha que vai ter como furar o decreto, está bem claro que não também. Tá? Agora, mais importante do que a própria lei é aquilo que o Pérez acabou de falar, porque a gente pode ficar lendo a lei aqui e a gente vai perceber que, no final de tudo, se não houver realmente a conscientização e a participação, o engajamento das pessoas, não vai adiantar. Porque a gente sabe, Palmeira não tem efetivo para fiscalização. Né? Então, realmente é necessário que a gente tenha essa consciência. E, principalmente, para você, jovem, que está na balada, né? Você está na balada com muita gente, às vezes em ambientes fechados. Sabe o que eu acho, particularmente? Que pior do que você contrair o vírus, do que você ficar doente, e até pior do que você vir a falecer por causa dessa doença, é você transmitir esse vírus para alguém da tua casa e essa pessoa vir a falecer por tua culpa. Eu acho que isso vai ser o peso pior. É algo que talvez a pessoa, talvez os jovens não estejam pensando enquanto estão na balada, está tudo bem, na festa, legal. Mas e se acontecer com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com tua namorada, enfim, com alguém da sua casa, né? É necessário pensar nisso, né? Porque, infelizmente, hoje estamos aí com o registro de mais uma morte pelo Covid-19, né, Mário? Pegando um gancho nisso que você está abordando, dias atrás, conversando com um cliente na loja, conversando ali, cliente já da casa ali, e eu percebi ele bastante triste. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo aí com você? Ele falou, acabei de chegar de Curitiba, do enterro do meu irmão. Tá. Perguntei, por que aconteceu ali? Fatalidade em relação à Covid. Mas exatamente isso que você estava comentando. O filho levou para dentro de casa. Aquele dia, esse rapaz daqui de Palmeira estava enterrando o seu irmão. E a cunhada, no caso, estava internada também, passando por isso. E aí ele fala, o menino agora está lá se lamentando, está falando em se matar, está com todo um trauma, as coisas assim, mas já trouxe a fatalidade para casa, né? Então é aquilo que vocês já abordaram anteriormente, mas é muito importante, você que está nos ouvindo, leve essa mensagem, aborde com alguém, fale com o seu colega, com o seu filho, você que é jovem, tenha essa consciência, porque a tristeza é muito grande ao você perder um ente querido. E o pior de tudo, saber que você foi um causador dessa fatalidade. Eu quero compartilhar aqui até a participação do Carlos Henrique, que ele falou que a gente está insistindo aqui nessa matéria da questão do decreto, que deveria se investir pesado na conscientização, uma força-tarefa de todas as mídias, seja nós aqui da Onda Livre, as demais emissoras de rádio, TV da cidade, que investisse na conscientização, buscando também o apoio dos pais, porque a grande massa que permanece à noite são os jovens e os adolescentes, que os pais também investissem. Eu sei que lá em março do ano passado, foi-se muito rígido com todos, Nós seguramos
os adolescentes em casa, as pessoas mais de idade também fechadas em casa, e aos poucos foi se relaxando, e agora, né, está bem liberado, do adolescente ao mais velho, estão circulando livremente, sem preocupação. Então, realmente, o que o Carlos falou aqui é o necessário, que nós possamos investir na conscientização. Nós temos aí duas formas de prevenir, né? A vacina que está chegando e a conscientização de cada um, para que nós não abusemos, não duvidemos, para que talvez nós consigamos evitar que dentro da nossa casa tenhamos as vítimas da Covid-19. Pois não, Mário? Enquanto o Pérez que comentava aqui, me veio a lembrança aqui, o quão importante é ouvir os nossos pais. E aí, nesse fato também me lembra hoje a juventude, não apenas a juventude, mas a grande maioria da população, no geral, isso se aplica ao mundo todo, cada vez mais afastado dos princípios de Deus. E a palavra de Deus, nesse contexto, traz um texto que fala assim da importância da família. O pai está educando o filho e a importância do filho obedecer aos pais. Até fala ali que é um dos primeiros mandamentos, obedecer ao pai, e aí ele descreve para que perdure por muito tempo. Ou seja, obedecer aos pais preserva a vida dos jovens. Isso a gente tem evidenciado isso tanto nesse sentido do que estamos abordando hoje, em relação ao Covid, porque se a juventude sai, não obedece o pai de ficar em casa, sai fora, faz o que faz, pode contrair o Covid para si mesmo, como também para trazer para casa. Nesse sentido, a desobediência está levando à morte. Olha, é bom saber também, os jovens que costumam se reunir para fumar o narguile, está proibido, tá? Cigarro eletrônico está proibido, reunião seja em botequim, na praça, aonde for, tudo isso está proibido pelo decreto, tá bom? Seria interessante que colocasse também no decreto, que é uma coisa bem corriqueira, mas que passa bem desapercebido. Eu sei o narguilé, né? Ele é ali, hoje, a moda no meio da juventude. Ficou lá passando a biqueira, né, de um para outro. Mas deveria constar também as rodas de chimarrão. Né? Mas também consta, viu? Consta? Tá. As rodas de chimarrão também. Não encontrei a roda de chimarrão, hora que eu li. Está também. Porque não adianta nós estamos preocupados lá com a juventude, mas talvez os mais velhos estão mais acostumados com a roda de chimarrão. Né? Mas isso mesmo. Sentamos em casa falando dos jovens, vamos no narguilé tomar chimarrão. É verdade. Então também precisa tomar esse cuidado com a questão do chimarrão. Aí tem a questão toda da presença nos estabelecimentos comerciais, nos supermercados. Crianças menores de 2 anos está proibido de frequentar esses estabelecimentos. Então, coisas que a gente já conhecia e que volta a estar presente nesse decreto, é necessário que a gente observe. Inclusive, importante saber que mesmo nas lojas que comercializam artigos infantis, a presença das crianças menores de 2 anos de idade não deve acontecer. Em relação aos templos religiosos, às igrejas, né, a abertura pode continuar com as atividades normais. Aí entra a questão que o Péricles acabou de falar. Né? Em um momento, o decreto fala de no máximo reunião de no máximo 20 pessoas, mas aqui fala a ocupação de até 50%. Um templo aí onde cabe 200 pessoas, 50% é 100 pessoas. Aí como é que fica? Então, tem essa contradição no decreto, mas, de qualquer forma, né, é lógico que o templo, as pessoas responsáveis pelas igrejas, que tomem, então, o cuidado de manter, pelo menos, a distância mínima e os demais cuidados, de máscara, de álcool gel, aquela coisa toda. Né? É isso? Não tem muito o que comentar, é isso mesmo, a gente já sabe, né, que é assim. Exatamente. Então tá. Ok, vocês viram mais alguma novidade assim que tenha que chamar a atenção nesse decreto? Vocês acham que vai dar certo? Eu não sei. A gente fica vendo aquilo que a gente costuma falar aqui, né?
Constantemente. Lei a gente tem demais, o problema é cumprir as leis e ter quem fiscalize para que seja cumprido, né? Aí entra na questão da conscientização das pessoas e na falta de fiscalização, acho que é o grande problema que a gente tem. Eu acredito que a adesão aí do decreto deve ficar em torno dos 50%, vamos pegar meio a meio, não vai conseguir atingir aqueles primeiros decretos lá em março do ano passado, onde se pregou aí para que todos ficassem em casa, para que não circulassem, os lockdown. Então, eu acredito que não vai acontecer. Não vai haver adesão. Podemos ver o final do ano nas praias, né? Tinha toque de recolher, tinha pedido para que não fossem e as pessoas estavam lá. Então, a desobediência civil está acontecendo, não vai ser cumprido 100% esse decreto, não tem um efetivo para fiscalização e vamos torcendo para que muito em breve, cada vez com mais brevidade, chegue também a vacina, para que possamos também desafogar esse desejo de liberdade total como temos na democracia. Eu vejo que no início da pandemia, o pânico, o medo, né, a incerteza, tudo isso fazia com que as pessoas tivessem mais as precauções. Mas quando, à medida que o tempo foi passando e as coisas foram acostumando, as pessoas começaram também a ficar mais, poxa, só presas em casa, não sei o quê, começaram a afrouxar a rédea dos seus comportamentos de precauções. Então, é o que o Pérez que acaba de comentar também tem em cima disso. À medida que o tempo foi passando, né, mas tem visto aí, até em Curitiba aí está suspeita de uma nova tipo do vírus que está se manifestando, né? Então, outros países também já estão tendo uma cautela em receber pessoas oriundas do Brasil, justamente pela mutação do vírus, né? Então, é um processo que está continuando, se nós não tivermos a consciência, vai perdurar por mais tempo, né? Eu até queria fazer o convite para você que está nos assistindo, deixasse o seu comentário, se você acha que o decreto vai funcionar, se as pessoas vão respeitar, você que está assistindo, você vai respeitar o decreto, o que você acha, o que você acredita? Conseguiremos pôr em prática para que haja esse isolamento, esse distanciamento social nesse período crítico da pandemia, nessa segunda onda? Se você sentir a tua vontade de participar, deixe seu comentário aqui na nossa transmissão no Facebook. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento que vai marcar o antes e o depois da humanidade. Eu tenho a impressão que daqui para frente nós vamos ter que incorporar novos hábitos, né? Hábitos que a gente já deveria tê-los incorporado e assim como outros que deverão ser incorporados, porque existem vírus como esse Covid-19 e agora as cepas novas que já estão aparecendo, que vão continuar presentes no nosso dia a dia, que vão exigir de nós outros cuidados com a nossa saúde e com a saúde dos outros. Então, me parece que realmente não vai ser só tomar a vacina, estou livre e posso voltar a viver como eu vivia antes. Nós vamos ter que continuar tomando novos cuidados que a gente não estava acostumado com eles até o momento. Me parece que isso vai realmente fazer parte. Veja, por exemplo, as questões de atividades extracurriculares nas escolas estão liberadas, assim como toda a atividade desportiva. Você gosta de praticar uma corrida, caminhar ou ir à academia? Não tem problema, o decreto não está proibindo, mas o decreto prevê essas questões. Você tem que estar com a máscara, usar o álcool gel, o estabelecimento tem que verificar a questão da lotação, tá? E é necessário que você também, que pratica, que frequenta os ambientes, então você seja uma referência também. Se você vai praticar lá a sua corrida ou a sua caminhada, fazer o Cooper e tal, não esquece de observar para que você seja um exemplo para os demais, né? Nós vamos ter que nos policiar mais daqui para frente, tá? Alguma coisa mais sobre o nosso decreto? Lembrei uma situação agora que, enquanto nós estamos preocupados em fazer um decreto para o distanciamento, no dia de hoje o governador assinou aí a autorização para o retorno das aulas, né? Então temos também como que vai ser, né? Segundo eu ouvi e li,
vai ser no modo híbrido, né? Onde os pais vão decidir se o filho vai até o presencial ou não, mas de qualquer forma as aulas na rede pública estadual estão liberadas para o retorno presencial já no mês de fevereiro. Bom, fica o convite, né? Eu tenho a impressão que, na verdade, nós não estamos falando de um decreto, nós estamos falando realmente de um grande convite das autoridades para que a gente se conscientize. Porque, como nós sabemos, já falamos e vou repetir, nós não temos uma força de fiscalização que possa garantir que em toda Palmeira, ou em todo o município, né, seja o caso de Palmeira ou outros, né, que todas as pessoas vão ser fiscalizadas. Não, nós não temos essa capacidade. Nós temos que nos fiscalizar e temos que fiscalizar o outro também, para que nós possamos preservar a nossa saúde e preservar a saúde dos outros também. Bom, ainda no mesmo caminho, o município de Jaguariaíva, mais um que decretou o toque de recolher. As novas regras valem já desde quarta-feira, com a publicação do decreto municipal que foi assinado pela prefeita Alcione Lemos. O toque de recolher vale a partir das 9 da noite. Veja só, a partir das 9 da noite, lá uma hora antes. Aqui em Palmeira, a partir das 22, lá a partir das 9 da noite. E a comercialização, a venda de bebidas alcoólicas vale a partir das 11 horas da noite. No começo eu até fiquei pensando, poxa vida, mas se as pessoas não estarão nas ruas a partir das 9 horas, por que a venda de bebidas alcoólicas vai até as 11 horas da noite? Bom, aí fica um espaço para o delivery, né? Fica um espaço para o delivery, né? O pessoal que vai entregar em casa, então, né? Mas se o pessoal... Vamos lá, e o trabalho? Será que vai ser considerado um trabalho essencial, o delivery de bebida, das 9 até as 11 da noite? Porque senão o motoqueiro lá vai ser preso, né, pela polícia. Né? Ficou meio esquisito esse decreto em Jaguariaíva, né? Aí me fez lembrar uma piadinha que eu estava vendo já hoje no Facebook também. O rapaz estava querendo alugar um ônibus, né? Procurando um ônibus, porque em casa só pode ter 5 pessoas, uma coisa assim, né? No ônibus são 40 assentados mais 30 em pé, então ele poderia fazer uma festa no ônibus, né? Então a alternativa está mais ou menos... Aluga o ônibus. Mas alternativa. Tá aí. Mas enfim, se você está em Jaguariaíva, você tem uma ótima oportunidade para você fazer a entrega de bebida das 9 às 11 da noite, viu? Olha só que notícia interessante, né? Interessante de certa forma. Enquanto o Paraná comemora, e nós já comentamos aqui nas edições anteriores, por ser o estado que mais tem gerado emprego com carteira assinada, no ano passado aumentou o número de pessoas que receberam, que pediram o seguro-desemprego em Ponta Grossa. Esse aumento foi registrado na comparação dos números de 2020 com 2019. Enquanto no ano passado o total de requerentes do seguro-desemprego foi de 12.341 pessoas, o ano anterior teve 317 pedidos a menos. No ano passado, mais gente pedindo seguro-desemprego. Outro dado interessante é que no período de janeiro a novembro de 2020 foram criadas na cidade 5.854 novas vagas, sendo que 80% delas para a construção civil. Esses dados são aí do Ministério da Economia.
Muito bem, na opinião de hoje, nós temos aí o comentário de Péricles Calasso, falando um assunto muito interessante. Péricles, por favor, fique à vontade. Talvez você possa lembrar, ou talvez já tenha estudado, que na antiguidade, até algumas décadas atrás, nós vivíamos no regime patriarcal. Algumas civilizações da antiguidade tinham o pátrio poder, aonde o pai tinha poder de vida ou morte sobre os filhos, né? Se um filho nascesse talvez com alguma deficiência, o pai tinha o poder de matá-lo. Os anos, as décadas, os séculos foram se passando e nós chegamos então ao ano de 2021, aonde nós já vivemos agora a era não mais do pátrio poder, mas do poder familiar, aonde também a mulher pode ser a provedora do lar. Mas olha só que contrassenso quando nós vemos, talvez, de certa forma, uma regressão naquilo que deveria ser uma evolução. Quando nós lemos e vemos nas mídias sociais e também na televisão que a cada ano mais países aprovam a lei a favor do aborto. Eu me espantei quando vi já uma das primeiras ações do governo eleito norte-americano em já anunciar que os Estados Unidos deixam a Aliança Internacional contra o Aborto, uma aliança assinada por mais de 30 países, inclusive a qual o Brasil faz parte. Vemos aqui a nossa vizinha, a Argentina, que também aprovou um apelo dos grupos feministas, né, para que se pudesse legalizar ou pelo menos descriminalizar a prática do aborto. Mas olha só, se lá na antiguidade isso causava, era chocante para nós saber que um pai tinha poder de vida ou morte sobre um filho, o que poderíamos dizer nos dias atuais? Olha só o que diz a lei argentina, que a partir até a 14ª semana de gestação, a mulher pode livremente escolher pelo aborto. Eu peguei uma informação do site tuasaude.com que diz o seguinte: com 14 semanas, o feto está completamente formado, mas precisa crescer e desenvolver todos os órgãos e sistemas. Já é capaz de movimentar-se, mas a mãe ainda não vai senti-lo. As unhas já estão começando a crescer nos dedos, das mãos e dos pés, e já tem impressão digital. É capaz de já ter algum cabelo, sobrancelhas, assim como finos pelos no corpo. Os órgãos sexuais estão em desenvolvimento e os médicos já são capazes de dizer se é menino ou menina. Um ser praticamente formado, praticamente pronto, né, aguardando o tempo necessário para a sua completude, para poder vir ao mundo, tendo agora a ameaça por parte daquelas que lutaram para que o homem não fosse apenas ele o cabeça do lar, mas agora elas estão exigindo o direito de vida e morte sobre os filhos. Uma criança, um adolescente de até 13 anos, se tiver a concessão dos pais, pode abortar. Claro, às vezes uma criança é a vítima de abuso, de estupro, né? Corre risco de vida. Mas olha só que interessante nessa lei argentina. Dos 13 aos 16 anos, basta que esta adolescente esteja acompanhado de alguém que ela tenha um vínculo afetivo, que não precisa necessariamente ser o pai ou ser a mãe. Vivemos um tempo de andar para trás na questão da civilização. Se na antiguidade causava estranheza a nós um pai ter poder de vida ou morte, o que dizer para os nossos filhos agora onde as mulheres também têm poder de vida ou morte sobre os filhos? Sei que no Brasil existem grupos que lutam também pela legalização ou pelo menos pela descriminalização do aborto. Que isso não chegue até a nossa nação.
deixo claro a minha opinião, que sou contra o aborto e 100% favorável à vida. Olha, se você não votou nas eleições do ano passado e ainda não procurou um cartório eleitoral para justificar a sua ausência, fique calmo. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as consequências previstas no Código Eleitoral para os eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2020 e não apresentaram uma justificativa eleitoral e nem pagaram a respectiva multa. A resolução nesse sentido foi assinada pelo presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e deve ser referendada pelo plenário da Corte após o recesso forense. Para refrescar a memória, vale lembrar que quem não justifica a ausência de votação numa eleição pode ficar impedido de obter passaporte, carteira de identidade, de inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública. Se ele passou em concurso, pode não ser empossado, entre outras penalidades. O ministro diz que tomou essa decisão porque o agravamento da pandemia da Covid-19 no país dificulta a justificativa eleitoral ou o pagamento da multa por parte daqueles eleitores que não compareceram nas urnas, sobretudo daqueles em situação de maior vulnerabilidade e com acesso limitado à internet. Agora uma notícia das boas. Se prepare aí, se preparem meus colegas de bancada. Em Ponta Grossa, agentes da Guarda Municipal faziam a ronda, quando de repente eles desconfiaram de um sujeito sentado em frente de uma casa. Eles então abordaram o rapaz e descobriram que havia um mandado de prisão contra ele. Além disso, o distinto cidadão portava 4 pedras de crack, uma quantia em dinheiro e também uma maquininha de cartão de crédito. Vocês devem imaginar para que serve a maquininha. Ele acabou confessando que sim, utilizava a máquina para a venda dos seus produtos. Claro, não deu outra, foi devidamente encaminhado aos seus aposentos na 13ª DP. Gente, venda de crack com cartão de crédito, será que parcela também? Parcela, paga com o Pix, né? Como você quiser, transferência bancária, cartão de crédito, cartão de débito. Afinal, a tecnologia também vem para assistir aos que fazem aí a criminalidade e também a contravenção. Com certeza, não existe nenhum impedimento aí para que eles façam o seu comércio através aí da maquininha de cartão. Queria ponderar da seguinte forma. Essa pessoa não foi a primeira vez que foi preso, né? Tinha o mandato de prisão, já tinha cumprido. Exatamente, já tinha um mandato de prisão contra. Então é reincidente, né? Já tá. Por quê? A nossa lei, as manobras, né? Permite-se que as pessoas mal cheguem na delegacia e de lá já sejam soltas, né? Hoje ainda também vinculou nos outros meios de notícias a respeito de um motorista transportando uma carga de silagem, só que no meio dessa silagem, um monte de droga, né? A polícia pegou a nota, desconfiou da nota, foi verificar, lá estava a droga. Vai ver o histórico do rapaz? Também, já tinha sido preso outra vez da mesma maneira, né? Ou seja, percebe nesse contexto aí, aquilo que falamos seguidamente, as leis existem, mas as manobras dentro da lei, conseguem burlar a lei, escapar, e estão indo, né? Se não tiver uma punição mais severa, a coisa vai tender a continuar desse jeito, né? A gente acaba rindo, mas é vergonhoso para a gente saber que a nossa sociedade se permite a essa maneira de viver sem cumprir a lei. Já imaginaram desses que estão rescindindo aí no crime? Quantos são aqueles que deram a saidinha de Natal e que não voltaram para a cadeia?
né? Vamos à nossa vinheta institucional. Palmeira já foi reconhecida como excelente e grande produtora de queijos. Ainda hoje tem uma produção de excelentes queijos, tanto a produção industrial quanto artesanal. Bom, uma informação que importa para quem produz o queijo artesanal. No ano passado, o Ministério da Agricultura iniciou uma consulta pública para colher sugestões com o objetivo de criar novas regras para a fabricação do queijo artesanal. Quem quiser colaborar ainda dá tempo, viu? A consulta termina depois de amanhã, dia 24. As sugestões devem ser encaminhadas ao Ministério pelo endereço agricultura.gov.br/cisman. Mas para poder fazer o envio, o usuário precisa se cadastrar antes no endereço, é o mesmo endereço, né? sistemasagricultura.gov.br/solicita. Enfim, fica aí a sugestão para que aqueles que trabalham com o queijo possam participar dessa definição de regras, que é algo muito importante, né? Você gosta de animalzinho, com certeza. Um cachorrinho saltitante, todo perfumadinho, todo bonitinho. Quem é que não gosta? Mas, infelizmente, a realidade dos cãezinhos em nossa cidade, vemos grandes animais soltos pelas ruas, a quantidade enorme. Pessoas se apegam aos cachorrinhos, contém, mas não cuidam dos cachorros de maneira que possam ter um controle também da própria natalidade das cadelas. Os cachorros cruzam e daqui a pouco estão soltando pela rua. Visto que eu trabalho no meio, né, trabalho no segmento pet, em minha loja todo dia existe pessoas querendo trazer ninhadas de cachorro. E eu faço um trabalho lá que vou pegando gradativamente os cachorrinhos e vou distribuindo para as pessoas que lá têm boa intenção de pegar e eu tenho um cuidado necessário, que saber que vão cuidar dos cachorrinhos. Mas a realidade em nossa cidade, outras pessoas, tem algumas instituições que muito em breve estaremos abordando esse tema aqui nos nossos outros programas, tanto no jornal quanto em outro programa que está sendo preparado, vai trazer a realidade de pessoas que cuidam dos cães de rua. Então, o que eu gostaria de abordar aqui? Vemos não só os cachorros, gatos, cavalos, né, abandonados, maltratados. A lei também existe. Existe uma punição até, podemos dizer assim, até mais severa do que a própria lei quando cometemos um erro ou alguma com outro ser humano. A lei é bastante severa. Então nós devemos ter essa consciência, né? Você que tem um animalzinho em casa, cuida bem dele, não maltrate, né? E você que sabe que existe pessoas que estão maltratando o cachorrinho, ou às vezes não precisa nem estar maltratando no sentido de estar espancando, mas o maltrato se vê na falta de uma alimentação adequada, está preso, amarrado de maneira curta ali, que o cachorrinho não tenha a qualidade de vida necessária. Então se faz necessário também que haja essa conscientização, né? Aqui em Palmeira temos muito cachorro solto nas ruas principais da cidade. De alguma maneira, posso afirmar que esses cachorros, pelo trabalho dessas associações que cuidam dos cachorros, esses cachorros estão sendo castrados, né? Falando em castração, Palmeira recebeu no último ano, no último mandato ainda, uma viatura, um carro próprio para ser feito o serviço de castração direcionado à população palmeirense. Só que já tem quase que um ano esse carro aqui e até agora não foi posto em prática. Então a sugestão é que venhamos a verificar a situação desse carro, né, o castramóvel, né, e possa ser usado,
né, para os devidos fins, de uma maneira que as pessoas possam tirar proveito. E hoje também as pessoas podem, mesmo não tendo o castramóvel ainda em funcionamento, existem maneiras de estar cuidando do cachorro para que não venha ninhadas e mais ninhadas de cachorro sendo solto. Pessoal do interior é que sofre muito com isso. A pessoa sai daqui da cidade e leva aí aos arredores da cidade, nas entradas das localidades do nosso interior, e lá as pessoas acabam cuidando e no devido tempo acabam trazendo de volta para a cidade para que esses cachorros não permaneçam lá. Ponto de vista nesse sentido desse comentário. Tenha consciência também com os animaizinhos. Quer ter um animalzinho? Tenha conscientemente e não deixe ele solto pelas ruas de nossa cidade. No mês que vem, os senadores da República voltam ao trabalho em Brasília. Este ano tem eleição para a escolha da nova mesa diretora da Casa. Vamos entender um pouco como é que funciona esse processo. A volta dos trabalhos legislativos em 2021 vem acompanhada da escolha da nova mesa do Senado. É hora de escolher presidente, vice-presidente, 4 secretários e 4 secretários suplentes. O regimento do Senado determina que os partidos devem estar representados proporcionalmente, tanto quanto possível. O mandato é de 2 anos, sem reeleição. A eleição acontece em 2 sessões. A primeira, somente para preenchimento do cargo de presidente do Senado. E a segunda, para os demais membros da mesa, que são 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes de secretários. Para o consultor Arlindo Fernandes, o presidente do Senado representa uma liderança política, já que está à frente da organização da pauta do Senado e do Congresso, junto com os líderes partidários. Ele também lembrou que entre as matérias que o Senado deve apreciar está a aprovação de autoridades. O Senado também tem esse papel na indicação de autoridades, de magistrados, inclusive, dos tribunais superiores, e, naturalmente, além da sua pauta de legislativa, sem falar da função que tem todo o poder legislativo de ser um local do debate, da discussão de todos os temas urgentes da sociedade. A presidência do Senado já esclareceu em nota que, mesmo com a pandemia, a eleição deve ser feita com cédulas em envelopes e deve ocorrer presencialmente. A votação para o presidente do Congresso, presidente do Senado Federal, ela se faz de forma presencial, com votação em cédula, por ordem de criação dos estados. Posteriormente a isso, é feita a apuração dos escrutínios depositados em urna lacrada. A reunião preparatória é assim chamada porque ocorre um dia antes da abertura dos trabalhos legislativos, a cada 2 anos, exclusivamente para que seja feita a eleição da mesa. Pelo menos 14 senadores devem estar presentes para a sessão começar. A votação propriamente dita só começa com pelo menos 41 senadores presentes, a maioria absoluta de parlamentares da Casa. Segundo o regimento interno, para ser eleito, o candidato a presidente deve obter a maioria de votos, presente a maioria da composição do Senado. Se nada mudar até lá, vão concorrer ao cargo de presidente do Senado os senadores Rodrigues Pacheco, do DEM de Minas Gerais, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Major Olímpio, do PSL de São Paulo e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. E um dos assuntos que interessa a milhões de brasileiros é a continuidade ou não do auxílio emergencial. O senador Rodrigues Pacheco, que é um dos candidatos à presidência, falou sobre isso. Milhões de brasileiros conseguiram atravessar a pandemia por causa do auxílio emergencial, que está aí na porta de acabar, né? E agora existe essa discussão sobre prorrogar ou não por causa do teto de gastos. Qual que é a matemática na cabeça do senhor, caso o senhor seja eleito, para prorrogar isso ou então criar uma nova solução? Bom, primeiramente o conceito é de um compromisso muito fiel e muito grande com a responsabilidade fiscal. Com a obediência ao teto de gastos, não se pode gastar aquilo que não se tem. Então, esse compromisso é um compromisso que nós temos de responsabilidade fiscal, alinhados, obviamente, com o governo federal também nesse sentido, para evitar que haja um incremento do déficit público de maneira mais severa. No entanto, nós temos que reconhecer, a pandemia não terminou, há pessoas alcançadas de maneira muito severa pela pandemia e que demandam uma assistência do Estado. Se isso se dará numa modalidade de auxílio emergencial
ou algo análogo a isso, algum novo programa, ou no incremento do Bolsa Família, essa é uma solução que se dará a partir da reunião do Colégio de Líderes do Senado Federal, que se possa instituir ali o diálogo para poder definir a melhor forma de fazer isso, e é fundamental que haja um diálogo com o Ministério da Economia para se encontrar uma matemática possível, que eu sei que é difícil, de tentar compatibilizar o teto de gastos públicos com a necessidade de amparar pessoas que estejam vulnerabilizadas pela pandemia. Muito bem, minha gente, olha, é com uma grande satisfação, um prazer enorme que eu quero anunciar a vocês aí em primeira mão que a TV Onda Livre continua seu projeto, né? A gente iniciou há pouco tempo, começou com os noticiários, mas vem aí o primeiro programa e olha, você vai gostar, com certeza você vai gostar do meubicho.com, que vai ser apresentado por Márcia Ferrando na semana que vem, começa, viu? Bom, tá aí, então, a partir da semana que vem a gente vai continuar anunciando e para que você não perca o meubicho.com com a Márcia Ferrando, estreando aqui na TV Onda Livre. Gente, para nós encerrarmos o noticiário de hoje, em Ponta Grossa, olha, gente, um grupo está se organizando pelas redes sociais. Esse grupo se intitula O Poder Emana do Povo. E ele promete lotar as sessões da Câmara Municipal na volta dos trabalhos. A revolta do povo é contra o vereador Valtão. Acontece que Valtão, ele é suspeito de ter recebido R$15 mil de propina no escândalo da CPI do Estado Digital. O problema é que ele foi reeleito e, com autorização judicial, foi empossado no cargo. Como ele está sendo julgado, quando a Câmara retornar aos trabalhos, vai ter um vereador com tornozeleira eletrônica representando o povo naquela Casa de Leis. E aí o povo promete botar fogo na fogueira. Vai queimar. O negócio vai pegar fogo lá. Gente, nós comentamos sobre isso, né? Fica feio. Então o povo está se mobilizando. Muito obrigado, Mário, mais uma vez pela tua participação conosco aqui. Tá? E, se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta, né? Aproveitando as despedidas, fazendo um lembrete com aqui o anúncio do novo programa, né? meubicho.com. Então você pode participar também e desejar, você que pode mandar vídeo engraçado, a história tua com o teu petzinho, teu cachorrinho, teu gato, teu passarinho, e aí vai estar trazendo matérias junto a Márcia Ferrando, para que na semana que vem possa estar sendo abordado todo o sistema também, e você vai ser participação. Você vai ter uma participação especial contando a tua história de amor que você tem com o teu animalzinho de estimação. Obrigado, boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima semana. E olha, gente, além das novidades do programa, tem presente para quem assistir também, viu? Você vai participar lá, você vai ganhar presente, tá bom? Péricles, obrigado por tua participação conosco mais uma vez. Obrigado, Gilmar, obrigado, Mário, o Carlos que está na técnica, mas eu quero agradecer principalmente a você que participou conosco, o Carlos Henrique, que deixou o seu comentário, e também a Rosana. Eu faço questão de ler o comentário da Rosana, eu li o do Carlos, agora o da Rosana diz o seguinte: a gestão está de parabéns, foram rápidos em atualizar orientações firmes e coerentes. Eu, profissional da saúde, fico aliviada, pois são ações de cuidado com a população e trabalhadores expostos ao risco. E é verdade, então a Rosana aqui faz um elogio à gestão atual, que está tomando medidas aí para ajudar no controle da Covid-19. Agradecer também a Jocely, que aí deu as palminhas para a nossa transmissão, e ao Alisson também, que participou com a gente. A todos vocês que participaram conosco nessa transmissão, nessa edição, você também faz parte do Pauta Geral, porque você também pode fazer a sua sugestão de pauta, deixe nos comentários alguns temas que você gostaria que fosse abordado. Você faz parte dessa TV e é para você que ela existe. Muito obrigado pela sua participação, bom final de semana para todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser.
Quero deixar meu abraço aqui ao meu amiguinho que está ali atrás das máquinas na técnica, o Carlos, né, nos ajudando mais uma vez. Obrigado, Carlos, um abraço para você e um abraço a todos que estiveram conosco, a todos aqueles que vão assistir esse vídeo aí durante o final de semana. Fica com Deus, um grande abraço, se cuida, não deixa o bichinho do coronavírus aí te pegar de jeito nenhum, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.